Mateus 1, 18 a 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, pela orientação do Teu Santo Espírito, e que haja aqui, ó Deus, nesta manhã, de maneira muito especial, a edificação vindo de Ti. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos? O nosso versículo é apenas o 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas vamos reduzir um pouco a nossa reflexão e vamos pensar apenas numa parte do versículo 23. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos reduzir um pouco mais a nossa mensagem e vamos pensar apenas na palavra Emanuel. Por que essa palavra é tão importante? Porque depois de ter dado nome a Jesus Cristo, olha o versículo 21, mantenha a sua Bíblia aberta. Depois do anjo Gabriel ter dito que o nome de Jesus Cristo, Cristo significa Messias, seria esse, versículo 21 diz claramente, vai ter um filho, e o nome que o filho deverá ter é Jesus, Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Por que depois de ter dado essa mensagem, ter registrado, né, no cartório da história o nome de Jesus? Porque vem a explicação do verso 23, e um novo nome é dado como se ele agora fosse conhecido por Emanuel. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque Emanuel significa o fim da solidão. Não sei se já aconteceu com você, mas a solidão, ela acomete a 99,99,999% da humanidade. Existem momentos na sua vida em que você está repleto de pessoas e completamente só. Existem momentos da sua vida em que você está no meio de um estádio, as pessoas estão felizes, o São Paulo é campeão da Copa Sul-Americana, glória a Deus por isso. Tem poucos São Paulinos presentes. E aí você diz, mesmo assim, é capaz que alguém ali esteja só. É possível que você esteja no meio da sua família, num ambiente muito gostoso, amoroso, familiar, numa festa de Natal, passagem de ano, quem sabe até no seu próprio aniversário. E as pessoas não saibam que por detrás do seu sorriso existe uma profunda solidão. Então esse texto ele vem romper com isso. Esta palavra solidão, ela não compactua com Emanuel. Emanuel é o antônimo à solidão. Deus sabe o que é solidão, porque Deus foi abandonado pela sua criatura. A coroa da sua criação, o ser humano, virou as costas para Deus. E Deus sabe exatamente este sentimento. Hebreus vai dizer que Deus, a nossa semelhança, sabe todos os nossos sentimentos. Ele reconhece, Ele entende os nossos sentimentos, inclusive o da solidão.
Porque assim como pais que educam filhos, um dia tem a triste experiência de ver o seu filho virando as costas e indo embora sem dar um telefonema, um tchau, um adeus, enviar uma carta, um e-mail, qualquer telegrama na vida, assim também aconteceu com Deus na história da humanidade. Um dia nós, humanidade inteira, viramos as costas para Deus e falamos assim para Ele: nós não queremos que o Senhor dê palpite na nossa vida, não queremos que o Senhor nos oriente, não queremos ouvir a Tua proposta de projeto para nós, não queremos a educação que o Senhor quer nos dar, nós não queremos nada do Senhor, queremos viver do nosso jeito, queremos viver conforme os nossos projetos, estamos indo embora, viramos as costas para Deus e falamos adeus. E é interessante porque toda a história da humanidade é a história desse resgate, desse relacionamento, de um homem fadado à solidão, porque buscou, quis e correu atrás dela, e de um Deus que ama o seu povo, ama a sua criatura e deseja resgatá-lo. Por isso ele é Emanuel. E a palavra Immanuel, do hebraico, foi transliterada para o grego como Emanuel. E El é Deus conosco. Esse é o sentido dessa palavra tão profunda. O Deus que vai atrás e nos resgata. E a pergunta é, por que essa palavra aparece aqui em Mateus? Porque esse texto, olha aí, ele é uma citação de Isaías. E quando é que esta palavra aparece pela primeira vez na Bíblia? Lá em Isaías. Em Isaías, no capítulo 7, pela primeira vez vai aparecer Deus dizendo para o povo: eu sou Emanuel. Eu tenho uma proposta. Se você for a Isaías, capítulo 7, eu convido você a ir lá. Isaías, capítulo 7, é a página na Bíblia que está na sua frente, 610, no Antigo Testamento, 610. Página 610 da Bíblia que está na sua frente aí. Você vai encontrar pela primeira vez essa palavra sendo dita aqui. E ela aparece em Isaías 7, de 10 a 14, quando Acás, num relacionamento direto com Deus, recebe de Deus uma mensagem muito interessante. O povo de Israel está cercado o povo de Judá está cercado por dois reinos. Israel e os sírios haviam se unido para destruir Jerusalém. E o rei de Jerusalém tem muita comunhão com Deus. Ele tem tanta comunhão com Deus que ele recebe um recado aqui do versículo 10 ao 14 de Isaías capítulo 7. E o recado é o seguinte: o Senhor diz para ele: peça o que você quiser que eu vou te dar. E ao contrário de Salomão, que pediu sabedoria, sabe o que o rei pede? Nada. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de pedir qualquer coisa que seja para o Senhor. A gente se lembra muito do pedido de Salomão, né? Que o Senhor apresenta para Salomão e diz assim: Salomão, pede qualquer coisa e te darei. Salomão, me dê sabedoria. E Deus fala assim: só porque me diz sabedoria, eu vou te dar tudo que a terra tem de melhor. Mas esse texto é muito interessante, porque depois dessa experiência, e o rei já sabia dessa experiência, assim como nós sabemos da experiência de Salomão, e se hoje Deus aparecesse para você, provavelmente você pediria a mesma coisa que Salomão pediu, ou seja, Senhor, me dá sabedoria, e Deus, conhecendo o seu coração, já sabia que você sabia da história de Salomão, e que você na verdade quer as outras coisas. Deus vai falar: já sei o que você quer. Mas essa resposta não agrada a Deus, porque a resposta que realmente agrada a Deus é aquela que sai do fundo de um coração que se reconhece na presença do Senhor. Salomão se reconhecia na presença do Senhor, assim como Acás se reconhecia na presença do Senhor. E o texto diz que quando o Senhor diz para ele assim: o que é que você quer? Sabe o que ele responde? Olha aí, Isaías 7, 10 em diante. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Quando você lê o texto desse texto, do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 6 de Isaías, você reconhece uma nação que é muito parecida com uma determinada nação aí que existe hoje em dia, cheia de corrupção no governo, na sociedade, que deve ser triste viver num país assim. E aqui, esse texto de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6 é assim.
O povo está perdido, corrupto. O povo não quer nada com Deus. E aí o Senhor diz assim, eu preciso enviar uma mensagem, a quem enviarei? Isaías diz assim, Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor então traz a palavra ao profeta. E é nesse contexto de solidão, nesse contexto de total abandono, que o povo se encontrava, ameaçado por nações que iriam invadir a sua terra e acabar com eles, é que acontece essa profecia. O que é que você quer? Nada. Nada, Senhor, porque eu não sou digno de pedir coisa alguma. Pois então eu vou te dar a maior das promessas. Eu mesmo vou andar com você. Emanuel. Não vou te dar riqueza, não vou te dar ouro, não vou te dar libertação, não vou te dar sabedoria. Sabe o que eu vou te dar? Eu mesmo. Eu vou te dar o que há de mais precioso. Eu vou caminhar contigo. Emanuel. Essa é a promessa do Messias, e é isso que significa. E quando você lê toda a Bíblia, percebe o quanto Emanuel é importante. Porque lá no Antigo Testamento, Deus era um ser muito distante. Quando Deus queria falar com o povo, Deus levantava e falava através de um profeta. E o profeta é que ia falar ao povo o que Deus havia dito ao coração dele. O povo não tinha acesso direto a Deus. O povo sequer podia ver Deus. Tamanha era a manifestação da glória de Deus. O Antigo Testamento, Deus é um Deus muito distante, que traz ao coração do povo um temor tremendo, porque ele tem mediadores que vão levar a palavra de Deus ao coração do povo. Agora é Emanuel. Nós não temos que correr atrás de um profeta A, B, C ou D. Deus fala conosco diretamente. Deus pode ser visto, Deus pode ser tocado, Deus pode ser abraçado. Jesus Cristo é a presença do Deus que antes se revelava só através dos profetas, presente, que pode ser visto por qualquer um. Emanuel. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus exigia uma série de ritos religiosos. Para entrar na presença de Deus, para pedir perdão a Deus, era necessário pegar animais, era necessário oferecer esses animais em sacrifício, entregar para um sacerdote, tinha toda uma cerimônia de purificação. O sacerdote passava por uma série de ritos, ritos rígidos de purificação, e o sacerdote pegava ali aquele sangue e derramava sobre a arca da aliança, para que Deus pudesse se lembrar da presença do Jesus Cristo morto na cruz, que ainda viria como promessa. Mas agora não existe isso mais. Nós não precisamos matar animal, nós não precisamos derramar sangue, nós não precisamos de um sacerdote para fazer isso. Agora, para pedir perdão, basta falar com Ele e Ele perdoa, porque Ele é Emanuel. Essa é a importância do Emanuel. Ele não é o Deus distante, Ele é Deus presente. Ele não é o Deus que usa um profeta para trazer a palavra, Ele traz a palavra ao nosso coração pela obra do Espírito Santo dele. Ele é Emanuel. A gente sente Ele falar ao coração. Nós demos a palavra dela e essa palavra aquece o nosso coração, porque Ele é Emanuel. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que diz a palavra? Ali estarei no meio deles. Emanuel, Deus está aqui nessa manhã no nosso meio. Emanuel. Nós não precisamos subir o Sinai, nós não precisamos subir o monte e ver ele fumegar, nós não precisamos trilhar o caminho do deserto por 40 anos, nós não precisamos chegar às margens do Mar Vermelho e esperar que ele se abra. Não, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Emanuel, eu estou convosco. Emanuel. No Antigo Testamento, Deus se calou por 400 anos. Entre o Antigo e o Novo Testamento há um silêncio profético. Deus já não fala mais por profetas, Deus já não envia mais sua palavra, há uma solidão tremenda, a única referência religiosa é a palavra escrita. Daí existem até divisões dentro do próprio judaísmo, uns começam a interpretar a lei, outros começam a construir novas leis, porque Deus não fala, mas agora é Emanuel. E Romanos diz que nós clamamos, Abba, Pai, e o nosso espírito testifica com o espírito dele que somos os seus filhos, Emanuel. Ele fala conosco. Por isso, por causa do Emanuel, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado, nós podemos voltar lá para o Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 18, vá adiante aí na sua Bíblia, página 100 do Novo Testamento, já na parte final da Bíblia, página 100. E João 1,18 diz que por causa do Emanuel, ninguém jamais viu a Deus.
até aqui, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi revelado a todos nós. É Jesus Cristo. E quando os discípulos de Cristo e quando as pessoas que andavam com ele perguntavam, mostra-nos o Pai, a resposta de Jesus era direta: quem vê a mim, vê ao Pai. Em João capítulo 10, versículo 31, o Senhor diz assim: eu e o Pai somos um só. Emanuel, Deus está aqui, eu estou convosco. Então Deus pode ser conhecido através de Jesus Cristo. Eu quero olhar para Deus, olhe para Jesus Cristo. Eu quero saber o que Deus pensa, olhe para Jesus Cristo. Eu quero saber como Deus age, olhe para Jesus Cristo. Eu quero saber se Deus existe, olhe para Jesus Cristo. A sociedade fica discutindo, será que Deus existe? Não, Deus existe. Será que Deus existe? Não. Jesus Cristo é histórico. Ele existiu, Emanuel, Deus conosco. Que história é essa de duvidar da existência de um Deus que historicamente se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e glória, e vimos a sua glória com os nossos próprios olhos, diz o evangelista João na sua primeira carta, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Cristo revela os planos do Pai, Cristo revela a morada do Pai, Cristo revela o coração de Deus Pai. Deus fala através de Jesus Cristo porque Ele é o Deus encarnado e Ele envia o Espírito Santo para não nos deixar sozinhos. Ele é Emanuel. Emanuel revela quem é Deus. Emanuel, Jesus Cristo, Deus conosco, pode receber as nossas orações e pode interceder por nós. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Quando Deus se viu completamente abandonado pelo homem, e viu que o caminho do homem era caminho de morte, era caminho de solidão, era caminho de tempestades existenciais, aprove a Deus na sua imensa misericórdia, Ele mesmo encarnar-se e vir nos resgatar em Cristo Jesus. E o nosso pecado, e pecado é a transgressão da lei de Deus, é a rebeldia contra Deus, ela é completamente sarada quando nós entregamos a Jesus Cristo nossa vida. E dizemos assim: Senhor, eu reconheço que eu quis viver sem Ti, mas eu reconheço que o Senhor veio em meu resgate. E eu reconheço o Teu amor. E o Senhor veio e me resgatou das trevas para a luz, de uma vida cheia de pecado, para uma vida de santidade. E só Jesus Cristo pode ouvir a nossa oração, e só Jesus Cristo pode levar a nossa oração diante do Pai. Um teólogo chamado John MacArthur, escrevendo um livro que infelizmente ainda não tem em português, mas é um livro muito interessante, e ele fala sobre o fato que nós não podemos ignorar a presença e a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o tema do livro dele. Ele fala que Jesus Cristo incomodava as pessoas, não porque Ele curava, diz o John MacArthur. Jesus Cristo incomodava porque Ele ia além daquilo que os olhos podiam ver. Porque Jesus Cristo chegava no paralítico e falava, anda, e o paralítico andava. Jesus Cristo chegava diante do cego e o cego passava a enxergar. Jesus Cristo chegava diante do mudo e ele passava a falar. Jesus Cristo chegava diante do endemoniado e ele era liberto. Jesus Cristo se levantava e a tempestade acalmava. Todas essas coisas eram visíveis, eram tão factíveis que não cabia discussão. Então começaram a questionar e a criticar o Emanuel, Deus conosco, porque Jesus Cristo falava uma coisa que só Ele podia falar. Ele falava assim: os teus pecados estão perdoados. E aí era pesado demais. E aí eles se levantavam, como em Mateus capítulo 9, do verso 1 ao verso 8, e falavam assim: esse blasfema, porque curar não tem como questionar, mas o perdão dos pecados, só um pode perdoar, que é Deus. Mas eles se esqueciam que Jesus Cristo não era apenas o filho de José e Maria. Jesus Cristo era o Deus encarnado, Ele era Emanuel. E só Ele podia perdoar pecados. Assim como até hoje, só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode curar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Só Ele pode nos reconciliar com Deus, Pai
e Espírito Santo. Só Ele pode nos reconciliar consigo mesmo, porque Ele é Emanuel. Ele é o que ninguém mais na história da humanidade foi, é ou será. Emanuel. Daí, o Emanuel, Deus presente, sabe exatamente como nós nos sentimos. E por isso Jesus Cristo vem e toma conta do nosso coração, porque Ele nos resgata da solidão. Não existe solidão para quem entende o que é Emanuel. Não existe solidão para quem crê no Emanuel. Não existe solidão para quem vive confessando com seus lábios: eu creio que Jesus Cristo é Emanuel. Porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer claramente que Ele sabe tudo o que nós sentimos. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, não duvidando, o texto não diz isso, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, porque se você quer encontrar Jesus, é lá que Ele está, a fim de, qual é a finalidade da ida até lá? Recebemos misericórdia, e não apenas a misericórdia, que Ele não apenas apaga os pecados, mas Ele também nos dá graça. Graça para socorro em ocasião oportuna, porque Ele também não desperdiça a sua graça. Esse é Emanuel. Jesus falou que bem-aventurado é aquele que reconhece a presença do Espírito Santo no seu coração. Jesus nos ensinou a chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Jesus nos ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus ensinou que Ele entendia o que era sofrimento humano. E quando Lázaro morreu, mesmo quando Ele chega lá pronto para ressuscitar Lázaro, depois de Lázaro já ter sido sepultado há alguns dias, diz o texto que Jesus chorou. E as pessoas falavam assim: olha como Ele amava Lázaro, Ele está chorando por Lázaro. Ele não estava chorando por Lázaro, Ele estava chorando pela morte espiritual da humanidade, que abandonou, que virou as costas para Deus. Mas Ele foi lá para mostrar que pode resgatar da morte aqueles que creem que Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Quando você vai para Isaías capítulo 8, versículo 8 a 10, o texto de Isaías termina essa profecia fantástica que nasce lá do Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, apresentou a profecia: vocês estão felizes, mas virá o Emanuel. Mas o capítulo 8 diz como o Emanuel vai agir. E o capítulo 8 de Isaías, versículo 8 em diante, diz: penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão de largura da tua terra, ó Emanuel. Aí você pergunta: mas o que significa? Continua lendo, até o versículo 10. Enfurecei-vos, ó povos, e serei despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas. Sabe por quê? Porque vocês estão se levantando contra o povo de Deus. E sabe o que acontece? Este povo é povo de Deus. E olha o final do versículo 10. Sabe por quê que todos os projetos desse povo que quer avançar contra o povo de Deus serão jogados em nada? Porque Deus é conosco. Olha o que diz o final do versículo 10. Por isso que qualquer projeto que se levantar contra o povo que crê no Emanuel, do Deus que é conosco, será jogado na lata de lixo, porque Deus está conosco. E lá no final de Mateus capítulo 28, Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Sabe por quê? Porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu sou Emanuel. Aquele anunciado continua valendo. Continua valendo. Por isso nós estamos aqui em dezembro e é Natal. Porque nós confessamos com o nosso coração e com os nossos lábios que Jesus Cristo é Emanuel. Ele está conosco.
Por isso nós não temos medo de batalhas, nós não temos medo de lutas, nós não temos medo de enfermidades, nós não temos medo do futuro, nós não temos medo do dia 21 de dezembro. Porque Deus está conosco. E há alguns anos atrás, pesquisem alguns anos atrás, quando começou essa brincadeira maia, todo mundo ali batendo e batendo na tecla, não sei o que, agora não é bem assim, é o início de uma nova era, porque serão envergonhados todos os falsos profetas e profecias diante do Deus que é conosco, Emanuel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Emanuel não passará. E é nela que eu deposito a minha confiança. Por isso eu celebro o Natal. Porque Natal não é alguma coisa distante. Natal não é algo que é tradição perdida. Natal não é algo vazio. Natal, para mim, é Deus comigo. Confessando para todas as pessoas que eu creio nesse Emanuel. E eu sinto Ele em minha jornada. Ele fala aos meus ouvidos pela sua palavra. O Espírito Santo dele guia os meus passos. Eu tenho intimidade com Emanuel. Essa é a confissão do cristão. Quando os reis, povos e inimigos se levantam contra o povo de Deus, eles se esquecem que nós não vivemos nem por força, nem por violência, mas pela palavra do Deus Todo-Poderoso no seu Espírito Emanuel, que está conosco. Louvado seja Deus. Vamos orar? Se em algum momento você se sentiu sozinho, clame pela presença de Deus. Se você tem enfrentado algum tipo de luta ou dor que ninguém conhece, eu quero te dizer que Deus conhece. Ele sabe as suas preocupações, seus medos, suas ansiedades. Ele é Emanuel. Ele não é Deus distante. Você não precisa de intermediadores mais para falar com Ele. Você não precisa sacrificar animais. Ele se sacrificou por ti na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você, como no contexto de Isaías, está cercado por alguns inimigos, eles serão despedaçados, porque Deus está com você. E ai daqueles que se levantam contra o povo de Deus. A luta é nossa, mas a força vem do Senhor. E Ele já nos garantiu não apenas a força, mas a vitória. Ele é Emanuel, é Deus conosco. Louve a Deus, porque Ele pode curar fisicamente, mas pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Pode perdoar pecados. Emanuel. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença. Porque o Senhor não nos desampara. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Mesmo quando, ó Deus, nos sentimos conduzidos para longe de Ti, como filhos pródigos, o Senhor nos resgata e nos traz de volta pelo Teu imenso amor à casa do Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, em todo lugar. Muito obrigado, Senhor, porque ainda que não recebamos um só abraço, o Senhor nos carrega em Teu colo todos os dias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus conosco. O Senhor conhece os nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca no nosso coração essa mensagem, que ela nunca seja esquecida. Para que em todo o tempo possamos louvá-lo na beleza da Tua santidade. E dizer como é bom sentir o Deus conosco todos os dias da nossa vida.
Oramos agradecidos pelo teu cuidado, graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Amém.